Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Essa é a semana do dia 20 ao dia 26 de outubro, que é uma semana interessante, porque a gente tem o ingresso do Sol no signo de Escorpião, mas também tem aspecto de Mercúrio com Saturno, e é uma semana muito oscilante, tem dias que tem bastante coisa e tem dias que não tem nada. Então a gente vai ver como tudo vai acontecer. Também tem a fase minguante da Lua aí para iniciar, tá bom? Aproveite aí, verifica se você está inscrito no canal, se não tiver, já aproveite o momento para se inscrever e vamos lá, gente. Então vamos falar dessa semana. Iniciamos a semana com a Lua em Gêmeos e ela vem iniciando o domingo a partir da separação da oposição a Vênus, que acontece no sábado, dia 19, né? Aí ela vem chegando a uma quadratura a Saturno. Então, o primeiro aspecto do domingo é uma quadratura entre Lua e Saturno, tá? Olha, a Lua em Gêmeos tem um clima assim mais animado, né? Mais movimentado, um pouco instável também. Só que como se depara com um aspecto difícil a Saturno, aí a gente já tem um clima mais confuso. O que vocês devem ter atenção ao longo do domingo é com a programação de vocês mesmo, tá? Se você estiver se programando para fazer alguma coisa assim muito importante, que tem horários assim muito limitados, fechadinhos, não só horários, né? Mas procedimentos assim, já pode ter grande dificuldade em realizar isso, né? Porque exatamente uma quadratura de imutáveis com Saturno nessa condição como ele está em Peixes é indicação de imprevisibilidade, é uma indicação de complexidade, de confusão, gente, é bem confusa mesmo. Mantenha atenção, então, com as confusões em torno das conversas, né? E de tudo, né? Mal entendidos, né? A possibilidade aí de mal entendidos. Comprar gato por lebre, né? Como a gente costuma dizer aí no dito popular, tá? É um domingo que vem com essa influência, ela é um pouco chata, vai ser exato o aspecto de quadratura às 15 horas e 7 minutos, então a gente vai pegar toda a manhã e metade da tarde com essa influência, né? Não esquece de se tornar membro, você que gosta de astrologia, porque a gente tem 2 níveis de membros, dá para você estudar bastante, tá? Eu fiz esses 2 níveis, um que é só de trabalho prático, leitura de cartas, com alguns assuntos específicos, né, que é o nível planetas, mas a gente tem antes o nível estrela, que tem vídeos todas as semanas também. Se você for membro no nível planeta, você tem 2 vídeos exclusivos aí por semana, tá bom? E também, se você quiser estudar astrologia, mesmo de uma maneira mais formal, né, com curso, muitas aulas, aí é na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Aí, gente, o que vai acontecer? Gradualmente, a Lua vai se afastando dessa quadratura e vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter, só que isso só vai acontecer na segunda. Então, a gente vai perceber do meio da tarde do domingo à noite um pouco mais de facilidade, porque aí a Lua chega a uma conjunção com Júpiter. Júpiter é benéfico, né? Mas olha só o quadro, a Lua tá peregrina aqui em Gêmeos e Júpiter no detrimento. Então, é uma influência um pouco instável, que apesar de não ter uma configuração de mau humor, de agitação ou agressividade, ela é bem imprevisível, né? Aquele clima oscilante mesmo, né? Para iniciativas, eu recomendo ter atenção, mais pelo fato de ter a Lua peregrina e o Júpiter no detrimento, porque ele não está numa configuração boa. Se tivesse, poderia ser um momento bem auspicioso, assim, né, com uma característica mais abundante. Mas aqui no signo de Gêmeos me parece muito mais uma coisa evasiva. Sabem quando surgem, assim, assuntos, circunstâncias, notícias, por exemplo, de uma forma repentina, mas que não tem muita substância? Às vezes pode ser um boato ou circunstâncias assim de uma maneira muito evasiva, né? E o que merece atenção para os inícios é esse nível superficial das coisas, é tudo muito superficial, então pode até ser uma configuração otimista e empolgante, mas muito superficial, sem embasamento, né? De qualquer maneira, não é um clima de tensão, então a gente pelo menos vai pegar essa conjunção no meio da madrugada e ela vai deixando a noite do domingo, né? E até aí o meio da madrugada da segunda, com uma tendência não agressiva, né? Ela é meio evasiva, assim, eu diria. Pode até ser empolgante, mas não tem um perfil, assim, de dedicação, não tem um perfil de engajamento, né?
Mas, né, fiquem atentos aí às oportunidades que forem surgindo, e se for uma oportunidade legal, você pode pegar essa oportunidade para depois se aprofundar um pouquinho mais, tá? Mas o clima vai ser mais leve, né? Vocês vão perceber essa facilidade dessa leveza. Aí, gente, depois da conjunção de Lua com Júpiter, 4h25 da madrugada da segunda, aí nós vamos ter um trígono entre Lua e Sol, esse trígono aqui. Bom, aí a gente já tem, olha, o Sol nos momentos finais aqui de Libra e a Lua nos momentos finais aqui de Gêmeos, né? Mas é um trígono, e como o Sol tem uma representação de realização e sucesso, né? É uma indicação de sucesso, de brilho. Pode ser interessante, dar uma empolgação aí, uma animação. Especialmente o Sol numa expressão de líder, de negociação, de uma coisa mais diplomática, e pode ter alcance de alguns assuntos aí, algumas posições legais, tá? Então, se você for líder ou tiver que assumir a liderança em alguma situação, esse momento ainda é interessante, né? Vai ser perfeito às 18 horas, redondinho aqui da segunda-feira. A gente vai percebendo, então, ao longo de toda a manhã e da tarde, essa influência aumentando. Ela é boa, né? Uma influência de um trígono diário é bem leve. Então, a gente vai ter uma segunda que começa legal, né? Não tem um perfil chato. Depois das 18, a Lua vai ficar aí 1 hora e pouquinho só fora de curso. Mantenha atenção para os inícios. E aí ela ingressa aqui no signo de Câncer. Então vai concentrar um pouquinho mais, né? Porque o Câncer é um signo da água com frieza, também um signo que tem essa característica cardinal, mas ele aprofunda um pouco, né? A gente vai perceber uma mudança, assim, em termos de velocidade. Agora, quando a Lua está em Câncer, ela tem uma pegada mais emocional. Então, a gente pode se ver um pouco envolvido emocionalmente com as coisas do entorno. Seja em um nível cotidiano, das suas coisas próximas, por exemplo, pode se incomodar com as coisas ali, né? Como também no nível de assuntos mais globais, o que você vê em mídia também tem uma pegada um pouco emocional, né? Acaba puxando um pouco para esse sentido, né? Depois das 19h49, quando a Lua ingressa em Câncer, aí na segunda a gente não tem novos aspectos. Nós vamos ter um trígono de Lua com Saturno na terça-feira, que vai ser mais para a noite, tá? Antes da Lua chegar ao trígono com Saturno, outras coisas acontecendo aqui na terça. 3h35 na madrugada, a gente tem um aspecto entre Mercúrio e Saturno. Não é uma configuração muito empolgante não, mas ele é muito interessante para pesquisa, por exemplo, que precisam de aprofundamento, até para dedicação mística, eu diria. Mas para estudar é bem legal essa configuração, porque ela é muito profunda, né? E aí, como a gente tem uma configuração de água aqui, né, forte, pode ser interessante para interpretação, né? Se você tiver que realizar alguma atividade que dependa desse perfil da interpretação. O momento perfeito do trígono é às 3h35, na madrugada da terça, né? Mas a gente pode perceber um pouco dessa influência já mais para a noite da segunda. Então, se na noite da segunda ali, depois que ela ingressar em Câncer, né, 19h49, você estiver estudando ou estiver lidando com alguma atividade que precisa de aprofundamento, interpretação, estiver lidando com assuntos relacionados a símbolos, meditação, por exemplo, né, vai conseguir alcançar aí alguns objetivos bastante interessantes. É só para isso que essa influência é muito boa. Para temas comerciais, para diálogo, para grandes negócios, eu não acho muito interessante, porque a gente tem Saturno muito lento, o Mercúrio tem debilidade aqui onde Saturno está, então não é uma configuração assim auspiciosa, abundante, ela é mais fechada, né? Até para conversa não é tão legal, a não ser que você tenha que ter uma conversa delicada com alguém, né? Que precise falar de coisas difíceis, né? Porque aí a expressão nesse sentido mais simbólico, né? Pode até ser um pouco mais fácil, mas aquele diálogo leve, assim, não me parece ser muito interessante, né? Bom, gente, até para descobrir, pesquisar, pegar dados pequenininhos, aí é legal, né? Agora, depois, a gente vai ficar um tempão sem aspectos perfeitos no céu. O que vai acontecer no início da noite, às 19h14, é o ingresso do Sol no signo de Escorpião. Bom, o Sol ingressa em Escorpião e, assim, ele já estava fraco em Libra, e Escorpião ele não tem nenhuma dignidade essencial aqui no começo, né? Eu penso assim do Sol em Escorpião, como ele está na casa de Marte, com um perfil um pouco mais estratégico.
Então, principalmente para as atividades que dependam de algum perfil mais autônomo ou da liderança, assumir alguma frente aí de alguma situação, você pode sentir um pouco mais desse perfil estratégico. Enquanto o Sol ingressa em Escorpião, Marte, que é o regente de Escorpião, ainda está no signo de Câncer, né? Então é um signo bem mais analítico, fechado. Então a gente não tem aquele perfil do embate direto, né? Ele é mais estratégico, assim. Então esse momento aqui do trânsito do Sol em Escorpião com Marte no signo de Câncer pode ser interessante para esse desenvolvimento de estratégias, né? No sentido da autonomia, da liderança, do alcance de sucesso, dessas coisas, porque são as representações aí, os significados naturais do Sol, tá? Mas nesse campo, né? Só que aí depois, 3 minutinhos depois, é o momento em que a Lua vai chegar ao aspecto de trígono com Saturno. Esse trígono que aparece aqui vai ser às 19h17. Então, a gente vai pegar a noite da terça-feira com um perfil mais fechado. Ele não tende a ser mal-humorado, porque esse trígono ele é bom, né? O trígono é um aspecto fácil, só que assim, ele não é nem forte. Ele não é forte para Saturno, ele é mais forte para a Lua, que está no ponto do domicílio dela. Mas continua com aquele perfil mais fechado, analítico, minucioso, investigativo, para pesquisa, é bom, para estudo, para simbologia, interpretação. Esse campo todo se beneficia bastante, né? Por exemplo, para fazer traduções, se você estiver trabalhando com traduções, seja traduções de símbolos ou as traduções mesmo, né? Tradicionais, né? Traduzir idiomas, coisas assim, né? Vai bem para essa coisa do olhar detalhado, né? É bom para isso mesmo. Ou qualquer outra atividade que você estiver lidando, né? Não vai ter empolgação, não tem aquela grande energia vibrante e tal, mas também não é um clima chato, não tem um perfil pessimista, né? Ainda na terça, depois que a Lua começa a se afastar desse trígono a Saturno, aí ela chega a um trígono a Mercúrio. Mas como o Mercúrio também está aqui em Escorpião, um signo da água, então percebam, né? Olha, a gente tem esse triângulo forte da água, se mantém ainda essa característica introspectiva, analítica, estratégica, fácil para lidar com símbolos, com campo místico, com pesquisas, com investigações, tá? E não precisam ser investigações no sentido comum, assim, né, do trabalho investigativo. Se bem que no assunto de notícias, né, pode-se ter aí notícias relacionadas a campo de investigações e tal, né? Mas no seu nível particular, isso tem a ver com as suas investigações, detalhes, assim. Vamos pensar assim, se você precisa realizar uma atividade que precisa, por exemplo, de alguns instrumentos, equipamentos, informações que você não tem em mãos. Então, esse momento é aquele momento que você pode se dedicar a buscar isso, né? Porque facilmente você consegue chegar bem no detalhe que você precisa e ter acesso àquilo que é necessário. É um perfil tanto bom para as interpretações, como ele é bom para a pesquisa, né? Que é esse lado mais detalhado aí da influência. E esse momento perfeito desse trígono de Lua com Mercúrio é às 21h21, tá? E aí, gente, o que vai acontecer depois é que a Lua vai chegar a uma conjunção com Marte, que vai ser perfeita na quarta. Só que essa conjunção ela vai ser perfeita na quarta, 18h20. Eu nunca gosto quando esses aspectos mais difíceis acontecem lá para o final da tarde ou à noite, porque vai carregando para o dia útil inteirinho a influência desafiadora, né? Então a gente teve uma terça e quarta, a gente teve a segunda e a terça com menos tensão, mesmo que não estavam assim muito velozes, energéticas, vibrantes, motivadas, né? A gente tinha um clima menos tenso, mais comum, né? Vamos dizer. Agora, gente, na quarta, a conjunção é às 18h20, a gente vai pegar durante a manhã e a tarde inteirinha essa influência mais tensa. E aí, mesmo que a gente tenha Marte aqui num ponto que não beneficia muito na energia direta, ela tem uma configuração defensiva, ela é um pouco tensa, né? Porque a agressividade aqui se vale para se defender, né? Se usa a agressividade com o tema da defesa. Então, a gente tem uma quarta já com uma configuração tensa, né? Eu recomendo você não iniciar nada muito ousado, ou se tiver que realizar alguma atividade importante,
ter bastante cautela para não ir para o campo do embate, porque se você inicia alguma atividade importante, assunto importante com essa influência, ele vai carregando esse clima de embate, defesa, ter que ficar sempre se defendendo das coisas, né? Então tenha cautela. Não é uma configuração que também é energética, às vezes não vão perceber grande velocidade. Agora, a gente na quarta é só isso, não tem nenhum aspecto antes e nem perfeito depois. E a Lua vai ficar fora de curso depois desse momento, o restante do dia e o início ainda da quinta-feira, porque a Lua vai ingressar em Leão exatamente às 2h24 na madrugada, na quinta-feira. Vai melhorar, vai criar um pouco mais de vibração, de ânimo, né, de energia, assim, porque o Leão é signo do fogo, né? Mas aí o que acontece é que logo que a Lua ingressa em Leão, ela já vai começando a se aproximar da quadratura com o Sol, para dar início aqui à fase minguante às 5h03. Então, ali menos de 3 horas depois, a Lua já chega à quadratura exata com o Sol. Mas como ela está no domicílio do Sol, né, vai melhorando um pouquinho. Vai criando um campo mais fácil para atingimento de objetivos. Mas, gente, é uma quadratura, é uma fase minguante. Para a Lua não é tão legal, porque o Sol está aqui no ponto da queda da Lua, né? E eu penso assim que há resistência para o alcance dos objetivos. Ao mesmo tempo que há indicação favorável para que se chegue a atingir o objetivo, o caminho pode ser árduo, né? Porque a Lua fica bem prejudicada e a natureza da quadratura não é boa. Então, é como eu falo para vocês, toda vez que a gente tem a Lua e o Sol em ângulos difíceis, ou na conjunção, né? Conjunção, as quadraturas de fase crescente, fase minguante e a fase cheia, são os embates dos luminares, né? E esses embates são momentos críticos, tá? Então, a fase minguante, que já tem um perfil mais fechado, introspectivo, de finalização e reserva, vem com uma tendência dura, fixa, né? Ela tá com um quadro fixo de bastante prejuízo para a Lua, mas para o Sol talvez não muito, né? Ele tá enxergando ali o domicílio dele. Tem um campo para que a gente consiga realizar as coisas, atingir o que é preciso, mas é árduo, né? Porque os signos fixos, eles são rígidos, então não tem leveza, a própria natureza do aspecto é desafiadora, tem criticidade, né? Você alcança as coisas, mas com muito embate, né? Tem um perfil já um pouco tenso, inclusive para atividades e posições de liderança, né? Figuras líderes também não é dos melhores pontos aqui, tá? Bom, gente, depois da fase minguante, aí a gente tem às 18h43, a Lua chegando a um trígono com Vênus. Melhora um pouco mais, aí é um trígono do fogo, e aí como Vênus está em Sagitário, ela está empolgada lá em Sagitário, e a Lua em Leão também tem um perfil mais motivado, mais energético, e aí a gente vai chegando para o começo da noite, às 18h43, que é o momento perfeito, com um perfil mais animado, né? Bem mais, assim, confiante, otimista, para as atividades, por exemplo, ligadas ao campo da estética, layout das coisas é legal, né? Como também para o dinheiro, assim, pode ser uma configuração até de oportunidades legais, mas ela já tem um perfil melhor, assim, né? Ele é agradável, né? Festivo em alguns momentos. Fiquem atentos também às oportunidades que forem surgindo aí nos interesses de vocês, porque pode ser uma boa aí também. Com esse perfil, né? Nessa influência aqui, as surpresas podem ser mais agradáveis, tá? Às 13h41 a gente tem um aspecto de 90 graus, uma quadratura de Lua com Mercúrio, e daí ele já vai remeter à necessidade de um pouquinho de atenção aí para a comunicação de maneira geral. Os assuntos são relacionados também a transporte, trânsito geral das coisas, comércio, equipamentos, evitem, mas principalmente no que diz respeito à comunicação, porque ele fica com uma tendência bastante crítica, né, de Lua em Leão e Mercúrio em Escorpião. Então, essa agudeza na voz acaba aparecendo um pouquinho mais, tá? Para conflitos, assim, em torno de ideias, opiniões, pode ser em um momento um pouco mais, que pega um pouquinho mais aí com adversidades, tá? Depois, gente, nós vamos ter um aspecto ainda entre Lua e Júpiter, um aspecto de 60 graus, às 18h42, da sexta-feira, mais leve, termina a sexta com uma tendência mais tranquila. Na verdade, assim, é bem no início da noite, depois a Lua vai ficar fora de curso, porque ela vai ingressar em Virgem só no sábado, né?
E então a gente vai ter aqui um final de sexta-feira com uma tendência mais leve, né? Júpiter em Gêmeos já cria um campo um pouco mais satisfatório, assim, para oportunidades, também de leveza de maneira geral. Ele é mais expansivo, é mais suave, né? A gente vai sentindo aí um perfil um pouquinho mais otimista. E aí a Lua ingressa em Virgem no sábado. 12h47 do sábado, ela ingressa em Virgem, apazigua os ânimos ali. O Virgem é bem mais prático, né? Não tem uma configuração tão introspectiva, né? Porque é um signo mutável, ele tem um perfil prático mesmo, muito versátil para realizar as coisas e tal. Diminui um pouco da empolgação, né? Mas aí a gente vai para um campo prático, né? O que a gente vai sentir na sexta-feira, que não tem nenhum aspecto, é uma tendência vibrante, porque a Lua vai transitar por Leão, né? E o Leão, ele tem essa energia. A gente só não tem aspectos perfeitos, né? Que a Lua vai estar fora de curso. Então, para inícios, a sexta-feira é péssima, né? Não é muito legal. Mas não é um dia desanimado, não. Vocês vão perceber bastante fervor, assim, né? É uma configuração bastante vibrante. Aí pode ser em torno dos seus assuntos cotidianos e de notícias também, né? Agora, no sábado, 12h47, quando a Lua ingressa em Virgem, diminui um pouco essa vibração toda, mas é um clima prático, ele é bem comum. Então, vocês não vão perceber muita diferença, né? Assim, a Lua em Virgem, ela leva as coisas de uma forma bem simples. Então, é um clima bem agradável também, né? E aí, depois, às 20h54, então a Lua vai chegar a um aspecto leve com o Sol, que é o último aspecto dessa semana. Ele é um aspecto leve, mas mantém essa simplicidade. Então, vocês viram que a gente começa a semana até que legal, né? Mas aí pegando esse momento aí de quinta para sexta com a Lua toda fora de curso, dia inteirinho, né? Já tem que ter um pouquinho mais de atenção para inícios, mas a gente termina bem, termina de uma forma bastante simples, tá? Então, aí a gente tem o ingresso do Sol em Escorpião, muda um pouco a dinâmica, vai para um campo um pouco mais estratégico. E esse momento do Sol em Escorpião, com Marte em Câncer, ele é um pouquinho mais agressivo aí nessa coisa da defesa, né? Quer dizer, você agride para se defender, ou com a justificada defesa, agride mais, né? E aí a gente vai perceber, principalmente em contexto global, porque o Sol tem uma expressão de líderes, então em termos dos grandes líderes aí do mundo, né, ou mesmo do seu campo aí de ação, você vai perceber um pouco mais dessa tensão aí presente no ar. Se Marte tivesse em outro signo, né, talvez mais leve, mas em Câncer ele vai pegar um pouquinho dessa configuração defensiva, né? Certo, gente? Bom, terminamos a semana mais simples, né? Se programem aí então para vocês terem bons momentos aí, alcançar aí os resultados aí das atividades de vocês, tá bom? Agradeço a você que assistiu aqui até o final, muito obrigada. Não esqueça de curtir e deixar os seus comentários aí para me ajudar a divulgar o canal. Muito obrigada, ótima semana aí para vocês, então, até mais.